Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje o mês de novembro, e o mês de novembro na igreja é o mês dedicado às almas. Hoje, dia 1º, nós celebramos a grande solenidade de Todos os Santos. Aqui no Brasil, por se tratar de uma solenidade tão importante e não ser um feriado, a igreja transfere para o domingo seguinte, para que assim um número maior de fiéis possam participar desta solenidade. No dia 12, nós comemoramos, os nossos fiéis defuntos. É bom se recordar que celebrar todos os santos é celebrar, é pedir a intercessão daquelas almas que foram salvas e já estão no reino dos céus. E rezar pelos nossos fiéis defuntos no dia 12 é rezar por aquelas almas que foram salvas, no entanto ainda tem uma dívida a pagar. Então elas estão no purgatório se purificando. Como eu sempre gosto de lembrar, Santa Catarina de Gênova, ela nos diz no seu tratado sobre o purgatório, que todas aquelas pessoas que passarem a sua vida inteira sem rezar, sem oferecer missa, sem oferecer penitência, sufrágio, indulgência plenária pelas almas do purgatório, ela ficará também um bom tempo esquecida lá no purgatório, se for salva. É bom sempre nós nos recordarmos disso. E como nós, padres, estamos dizendo também, que Satanás, que gosta de macaquear as coisas de Deus, ele pegou as vésperas de Todos os Santos, que no início era uma festa cristã, a igreja usava para catequizar. Depois essa festa ela sofreu influências pagãs dos povos celtas, que eles acreditavam que os espíritos dos mortos saíam do cemitério, depois iriam tomar posse das casas, dos corpos, então eles colocavam alguns monstros, alguns espantalhos para espantar esses espíritos. Então, por influência disso e para abanar as coisas de Deus, Satanás criou aí, a sua festa, a festa das bruxas, mais conhecido como o Halloween. Como eu dizia ontem também, para nós católicos não condiz celebrarmos essas festas. Não condiz permitir que as nossas crianças se vistam de fantasminha, de capetinha, de bruxinha, porque isso é você jogar incenso para Satanás. É você abrir uma porta para o diabo entrar na sua vida, na vida daquela criança e de toda a sua casa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mês de novembro é mês de nós recordarmos a nossa vocação, a santidade, e por isso pedir a intercessão de quem já está no céu e rezar também por aqueles que estão no purgatório e precisam entrar. Amanhã nas nossas missas nós falaremos mais e orientaremos mais a respeito desse mistério. Pois bem, no evangelho de hoje Jesus ele é convidado a uma refeição na casa dos fariseus. E lá Jesus ele olha para o anfitrião e diz o seguinte: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convideis teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Ou seja, aquelas pessoas que por obrigação ou por cortesia irão retribuir da mesma forma. Mas ele diz, pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então tu serás feliz. Quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, nós vemos que Jesus está falando aqui do amor de misericórdia. A misericórdia, ela é sempre uma relação desproporcional de uma pessoa que tem, de uma pessoa que não tem. Porque a misericórdia é se compadecer daquele que não tem, daquele que sofre, daquele que está no pecado. Então, quando Jesus diz isso, ele está lembrando que esses coxos, que esses cegos, que esses aleijados somos nós mesmos, que pela sua misericórdia nós somos convidados a participarmos do grande banquete do Cordeiro. Seja esse banquete que nós participamos em todas as santas missas, que o padre diz, feliz os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja o grande banquete que nós participaremos lá no céu com todos os anjos e com todos os santos de Deus.
Então, no alto da cruz, por causa da sua paixão, nós somos convidados prediletos por Deus para este grande banquete. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos convida a fazer o mesmo. Ou seja, sermos misericordiosos com o nosso próximo. Amarmos uns aos outros, como ele falava no evangelho de ontem, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Não é fácil amar aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram, mas são essas pessoas que Deus espera que nós o amemos. Pode ser que você não seja retribuído esse amor de volta aqui nessa vida, mas o que Jesus promete para nós, né? Tu receberás a recompensa na ressurreição do justo. Então, o amor que nós temos ao nosso próximo, que nós vemos, é por causa de Deus. Não é porque ele merece, é por causa de Deus. Eu me lembro quando eu fiz um retiro, é até daí que eu vou tirar o meu lema, né, de ordenações. O padre é muito devoto da misericórdia, o padre que pregou o retiro para nós, era só seminaristas da teologia. Ele dizia algo interessante, que aqueles que não são misericordiosos são injustos para com Deus. Porque se Deus é misericordioso conosco, nós precisamos ser misericordiosos com o nosso próximo, com quem erra, com quem precisa da nossa ajuda, do nosso amor, das nossas orações. Se nós assim não fizermos, meus irmãos e minhas irmãs, no dia do juízo final, Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Então pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.